A paz, Deus abençoe. Mais uma vez juntos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nesse momento, eu convido você a ler comigo um texto que se encontra no Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 9. E a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para ela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jubizeus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês trarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Palavras do Senhor. Bom, esse texto está falando de um povo que acabou, que saiu da escravidão, um povo que atravessou o deserto, um povo que está prestes a entrar na terra prometida por Deus aos seus antepassados. E nessa terra, eles são avisados de que eles vão encontrar dificuldades, vão encontrar nações poderosas, nações grandes, 7 nações, como nós lemos aqui, ao qual os nomes eu não sei de cabeça, então não vou nem tentar reproduzi-los de memória. São nações que poderiam esmagá-los, que poderiam trazer desânimo àqueles que eram poucos, que não eram numerosos. Era um povo fraco, um povo maltratado pelo tempo de escravidão, maltratado por passar 40 anos no deserto, passando calor, passando sede, não passavam fome, porque o Senhor cuidou deles. Mas passaram um tempo de dificuldade. O que me traz ao último versículo, quando fala que Deus é fiel. Deus é fiel, mas Deus é fiel a quem? Hoje em dia é muito comum nós usarmos essa expressão de que Deus ele é fiel a mim, Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel à sua igreja. Nós tomamos posse da fidelidade de Deus. Mas será que nós somos dignos da fidelidade de Deus? Ou será que nós somos tão grandes assim para que Deus tenha alguma obrigação de fidelidade a nós? Eu fiquei me perguntando e isso foi me inquietando o coração. A gente ouve algumas músicas que falam sobre essa questão, Um hino antigo
que a igreja canta, que é Deus é fiel a mim. Outros cânticos que temos, até da banda Kadosh, eu estava ouvindo hoje, que fala que Ele é fiel a mim. É algo que nós tomamos posse da fidelidade de Deus. E aí eu fui procurar na palavra, fiz algumas pesquisas e eu não encontrei em nenhum texto falando que Deus é fiel a mim, e sim que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus mandamentos. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel às promessas que Ele fez. Deus prometeu àquele povo que eles teriam uma terra que emana leite e mel. E pela fidelidade à sua palavra, Deus move maravilhas e liberta o seu povo da escravidão. É claro que esse povo estava sofrendo, é claro que esse povo clamou ao Senhor e o Senhor se compadeceu deles e cuidou, os libertou. Mas antes disso tudo, já havia uma promessa de uma terra boa para esse povo. E que Deus, na sua fidelidade, na fidelidade à sua palavra, cumpriria essa promessa. Deus é fiel, sim. Ele é fiel às bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. Mas Ele faz isso porque Ele quer. Ele faz isso porque Ele tem poder para isso e porque Ele honra a sua palavra. Não porque nós merecemos, não porque nós somos grandes homens e grandes mulheres, somos servos e servas maravilhosas ao serviço do Senhor, e aí Deus se vê na obrigação de ser fiéis a nós. Isso não é uma verdade. A verdade é que nós somos infiéis. Nós somos infiéis, e o último versículo fala disso, que Deus é fiel e Ele abençoa aqueles que obedecem os seus mandamentos, aqueles que obedecem o que Ele ordena. Esse povo foi escravizado porque deixou de obedecer ao Senhor. Quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, quando nós somos infiéis ao Senhor, nós quebramos a aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor, na sua grandeza, o Senhor no seu grande amor, o Senhor na sua graça, Ele sempre está restabelecendo essa aliança. Nós não somos merecedores. Nós não conseguimos cumprir com a nossa parte na aliança firmada pelo Senhor para conosco. Mas o Senhor, que é grande e poderoso, esse sim é fiel. Nós precisamos descer dos nossos pedestais e entender que a fidelidade do Senhor não está presa a quem nós somos ou ao que nós temos a oferecer ao Senhor, porque nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Nós falamos que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, mas a nossa vida foi comprada pelo Senhor a um alto custo, ao custo do sangue do seu Filho vertido naquela cruz. Então, se nós formos pensar bem, nem as nossas vidas pertencem a nós. As nossas vidas já são do Senhor, porque senão em vão seria o sacrifício do Cristo. Mas o amor de Deus, a graça de Deus nos permite tomar a decisão de segui-lo ou não segui-lo, de obedecê-lo ou de não obedecê-lo, de ser fiel a Ele ou infiel. Na história da humanidade em que nós encontramos neste livro, na Bíblia, nós encontramos vários momentos em que o povo de Deus escolheu a desobediência, em que o povo de Deus escolheu a infidelidade ao Senhor. E em todos esses momentos nós encontramos que Deus cuida de nós, mesmo que nós não mereçamos. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, e nós precisamos retomar essa consciência. A igreja hoje tem perdido a noção de quem ela é, achando que porque ela louva ao Senhor, porque ela entrega cestas básicas e cuida de algumas pessoas, ela tem algum mérito com Deus. Ouvimos na internet alguns cânticos, ouvimos algumas orações em que as pessoas falam que nós atraímos a Deus. E como nós conseguimos atrair a Deus? Nós somos atraídos por Deus. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus, apesar de nós.
precisamos ter a humildade e o entendimento de saber o nosso lugar, de saber que nós precisamos de Deus e não é o contrário, não é Deus que precisa de nós. Precisamos saber que nós somos dependentes do amor de Deus e que Deus está sempre à disposição de entregar o seu amor a nós, mas por livre e espontânea vontade, que nós chamamos de graça do Senhor. E o Senhor te convida a receber da sua graça, a receber do seu amor. O Senhor te convida a fazer parte da sua aliança, a aliança a qual Ele é fiel, a aliança que sempre é quebrada por nós, mas restaurada por Ele. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou, como fala nesse texto. Ele simplesmente nos amou. Não é porque nós somos numerosos, porque nós somos poderosos, porque nós somos pequenos e fracos, mas Ele nos amou, Ele me ama, Ele te ama e Ele te convida a participar e viver desse amor que Ele tem por nós. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua família. Que Deus te abençoe, que bom que pudemos ter esse momento mais uma vez, e mais uma vez eu quero te convidar a estar conosco aqui na Rua Nelson Antônio Campanelli, número 290, agora aos domingos às 19 horas. Antes nós fazíamos nossos cultos às 10 horas da manhã, mas conversando com os nossos irmãos e as nossas irmãs, vendo algumas necessidades, os nossos cultos foram alterados o horário para às 19 horas. Então vem você, vem a sua família, vocês estão convidados a sentar conosco em volta dessa mesa. O seu lugar está aqui reservado, guardado para você. Você é muito bem-vindo e fará o nosso coração muito alegre. Sei que o Senhor tem algo especial na sua vida e só falta você aceitar o que o Senhor quer te dar. Vem, não fique em casa não. Vem compartilhar conosco da bênção que é conviver unido com esses irmãos que aqui frequentam. IPI Restauração te ama, IPI Restauração te chama. Vem.